Irmãos, eu quero repartir com os irmãos algumas coisas que eu tenho entendido de Deus, mas eu queria primeiro me justificar. Porque eu estava falando agora com o pastor Mano ali, dizendo: pastor, eu estou um pouco nervoso sobre o que eu vou repartir, sobre as coisas que Deus tem falado comigo, porque são coisas novas, e eu quero explicar isso aqui para os irmãos. Essa é uma mensagem para mim. Eu completei 40 anos, eu sei que não parece, né, mas eu completei 40 anos, fui numa igreja, o pastor perguntou para mim: você fez quantos anos? Eu falei: fiz 40, tinha feito 30 e pouco. Ele falou: mas o senhor está parecendo aqueles apartamentos de luxo, né? Eu até achei que era coisa boa. E ele falou: não, porque é bem acabadinho, né? Queria matar o irmão, né? Mas eu completei 40 anos, irmãos. Eu quero confessar para os irmãos uma coisa. Eu tinha uma expectativa que quando eu fizesse 40 anos, eu ia fazer uma festa, porque eu dizia assim para a Sueli: é profético, quando eu fizer 40 eu quero fazer uma festa, porque eu entendo que algo vai acontecer, vai mudar, Deus vai fazer um negócio, eu não sei o que vai ser, mas eu acho que alguém vai entrar por aquela porta, vai pôr a mão na minha cabeça, vai liberar alguma coisa e vai mudar, um nível vai subir, eu não sei o que é. E eu estava com essa expectativa, estou nela aí já há alguns anos. Quando chegou o dia do meu aniversário, estava nessa expectativa, e eu completei 40 anos, e nada aconteceu. E aí passaram alguns dias, e Deus me chamou: vem aqui, nós precisamos conversar. E eu estava então ali no meu momento com ele. Irmãos, eu vou te dizer, eu estou vivendo o pior ano da minha vida, porque eu estou num confronto, num conflito interno, e Deus tem me mostrado coisas que eu não conseguia perceber em mim, áreas que eu precisava mudar e melhorar. Então, por isso eu estou dizendo, eu talvez não seja a pessoa mais adequada para falar aqui, mas eu quero repartir com os irmãos o confronto e o conflito que eu estou vivendo, e que eu entendi em Deus, que apesar de estar sendo tão difícil, eu entendi que Ele está preparando uma plataforma para os próximos 40 anos de ministério que Ele tem para a minha vida, e eu quero isso demais. Apesar de não estar sendo como eu sonhei, eu acho que está sendo como Ele sonhou. Então o que eu vou fazer aqui é repartir do que eu tenho vivido e das minhas lutas ali com o Senhor. Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia comigo, eu vou ler dois textos. Primeiro texto da palavra de Deus que nós vamos ler primeiro, 1 de Samuel capítulo 11. 1 de Samuel capítulo 11 no verso 2. Primeira de Samuel capítulo 11 verso 2. Eu vou ler dois textos aqui que você já conhece. Diz assim a palavra de Deus nesse texto, 1 de Samuel 11, 2. O verso 1 vai dizer que Naás, ele sitiou, cercou a cidade de Jabes de Gileade. E o povo foi pedir para ele, para fazer um tratado com ele. E ele diz: essa é a minha condição. Então Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe a todo Israel. Amém? Agora, Esther, no capítulo 4, um pouquinho para frente aí você vai encontrar o livro de Esther, capítulo 4. Esther capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 12, Esther 4 no 12, e diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, ele mandou dizer a ela: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família, a família de seu pai, morrerão. Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te levantou, que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, e depois disso irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, e se eu tiver que morrer, então eu morrerei. Amém? Vamos orar mais uma vez? Põe a mão sobre o seu coração
e ore comigo. Eu sei que eu estou falando a pastores, eu sei que eu estou falando a líderes aqui, e eu, como pastor, como líder também, quero te desafiar a fazer uma oração muito pessoal ao Senhor e pedir: Senhor, ministra meu coração. Eu tantas vezes sou a pessoa que está no altar falando, ministrando, numa célula, num grupo pequeno ou numa igreja, mas aqui, Senhor, eu quero me abrir à ação do Teu Espírito Santo. Eu quero aqui como ovelha, eu sou pastor tantas vezes eu sou pai, mas aqui eu quero me expor como ovelha, como filho, como aluno. Eu quero me expor aqui como discípulo nessa hora, a ação da Sua palavra. Eu creio, Senhor, naquilo que a Tua palavra fala dela, e ela diz que ela é uma espada, e nessa hora a minha oração é que essa espada, que é espiritual, ela venha nos cortar ao meio, e por maior que seja o nosso conhecimento, experiência, ó Deus, ao longo dos anos te servindo, nós te pedimos: trata o nosso coração, aperfeiçoa a nossa vida. Como líderes, Senhor, o que nós desejamos é te servir, é fazer a Tua obra e fazer da melhor maneira possível. Jamais alcançaremos o nível que o Senhor merece, mas nós queremos nos aperfeiçoar para cada dia melhorar e te servir, ó Deus, de maneira digna. Em nome de Jesus, a minha oração é que o Teu Espírito Santo encontre um lugar e de maneira personalizada ministre cada um dos meus irmãos, assim como o Senhor tem falado comigo. Cessa as outras vozes e que agora, ao som das muitas águas, nós possamos te ouvir em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, todos os anos nós gastamos um tempo na nossa igreja, e como equipe pastoral, como Rede Zoe, nós gastamos um tempo pedindo a Deus a direção profética para o novo ano. Aprendi isso com o meu pastor. E aí, irmãos, nós tivemos então 2 anos de pandemia, todos passamos por isso, sofremos, tivemos dificuldades, e final de 2021 eu estava muito ansioso para saber o que é que Deus falaria a nós, porque eu queria saber como é que entraríamos 2022, o que é que Deus tinha para nós, porque será que seria mais um ano daqueles bem difíceis, de tribulação, mais um ano será de pandemia? E nós estávamos ali orando. Separamos sempre um tempo no final de cada ano para orar e jejuar e gastar um tempo assim com o Senhor. E quando nós estávamos lá, eu e Suelen orando, buscando de Deus uma direção, nós tivemos uma visão. Foi muito interessante porque confirmou aquilo que eu via e aquilo que ela via. E eu dizia: Suelen, eu vejo portas. Suelen, eu vejo janelas. E ela me dizia: é o que eu estou vendo, Deus está confirmando no meu coração. E uma palavra surge para nós, que é a palavra oportunidade. E nós entendemos que o Senhor estava preparando para nós um ano de oportunidades, e é assim que eu creio. Eu creio que nós estamos num ano sobremodo oportuno. Eu creio que essa é a palavra profética de Deus sobre a igreja, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre aquilo que Deus te chamou para fazer. E nós começamos a adorar o Senhor, dizer: que bom, esse é um novo tempo, as portas estão abertas. Nós vimos janelas abertas, nós submetemos isso à equipe pastoral, à Rede Zoe, os seus pastores participaram e nós entendemos, esse é um tempo oportuno para a igreja. Depois de um tempo difícil de tratamento, de aperfeiçoamento, Ele nos chamou, e há portas e janelas abertas para você e para mim, amém? Nós precisamos aproveitá-las. Agora, antes que a gente ficasse assim muito alegrinho, muito felizinho por ver porta, janela, eu digo que porta e janela é uma visão boa de se ter. Mas antes que a gente ficasse muito alegrinho, o Senhor também nos mostrou um texto de Apocalipse capítulo 4. E esse texto de Apocalipse 4, versículo 1, quando João, ele tem uma visão, e ele enxerga uma porta aberta no céu. João capítulo 4, verso 1. E ele diz: eu vi uma porta aberta no céu. Mas ele diz: não, eu não só vi uma porta que estava aberta no céu, mas junto com a porta havia uma voz. Diga comigo: junto com a porta há uma voz. Irmãos, eu quero garantir a você que há uma porta e há também uma voz. Então, junto com essa porta que Deus preparou, dizendo: é oportuno, há uma grande oportunidade diante da igreja brasileira, diante da igreja mundial, mas junto com essa porta também uma voz. E ele diz: e eu ouvi uma voz que dizia: suba para cá. Olhe para quem está do seu lado, faça assim com a sua mão e diga assim para ele: suba para cá.
O entendimento que nós tivemos, irmãos, nessa hora, e o entendimento que nós temos tido a respeito do que Deus tem para nós como igreja Ele tem portas, Ele tem janelas, Ele preparou grandes oportunidades para nós como igreja, mas Ele também está dizendo, junto com essa porta, eu estou te chamando, igreja, suba de nível. Está na hora de crescer, está na hora de amadurecer, está na hora de mudar o padrão. Sabe, irmãos, eu tenho percebido, e esse é um chamado de Deus para mim, como eu disse, é sobre mim. Eu tenho percebido um chamado de Deus sobre a minha vida, dizendo, Cezinha, há tantas oportunidades, há tantas portas que eu tenho preparado para você. Você gerou uma expectativa no seu coração, e eu quero te dizer, elas todas podem ser supridas, superadas, mas eu estou te chamando, suba. A palavra-chave aqui, irmãos, é maturidade. Há coisas que nós como igreja jamais experimentaremos, jamais iremos usufruir, até que nós subamos de nível. Deus está nos chamando a avançar no rio, Deus está nos chamando a mudar de estação, Ele está nos chamando a entrar num nível mais alto nele. Eu estava num parque aquático, ali em Maringá, com a Suelen e com os meus filhos. E eu tenho um filho de 6 anos e um de 3 aninhos. Então, quem é pai de criança nessa idade, eu já sabe, que você vai no parque aquático para ficar numa piscina, na canela, e foi isso que eu fiz. O dia todo, eu já não estava aguentando mais. E aí, graças a Deus pelas avós, e aí minha mãe estava lá, minha sogra estava lá, e eu falei, fica com essas crianças que eu preciso ir lá numa piscina mais funda. E quando nós fomos lá, num lugar mais fundo, e aí lá o Espírito Santo começou a falar comigo, e dizer, Cezinha, o raso é para criança, o raso é para imaturo, eu estou chamando você, e essa igreja, a igreja brasileira, eu estou chamando vocês para lugares mais fundos, para lugares mais profundos. Sabe, irmãos, eu me lembrei de uma história que eu conto em muitos lugares, já escrevi isso num livro, mas uma vez eu fui pescar com meu pai, então, nós tínhamos um barquinho e eu fui pescar com ele, e na hora, falei para meu pai, sobe no barco, pai, eu vou empurrar o barco para o senhor não se molhar, porque eu tinha que funcionar o barco fora das pedras ali. E quando eu fui empurrar o barco, eu esqueci que eu tinha algumas coisas no bolso, e aí eu parei, e falei, pai, espera aí que eu tenho que tirar aqui, ó, a chave do carro. E dei para o meu pai. A carteira. E dei para o meu pai. O celular. Aí dei para o meu pai. Aí então, depois de ter entregue tudo para o meu pai, eu empurrei o barco, a água veio até aqui e eu subi no barco. Quando eu sentei no barco, então Deus me disse, é por isso que poucas pessoas vão mais fundo, porque tem que tirar tudo e entregar para o pai. E é por isso que muitas vezes a igreja permanece no nível que está, porque ela tem dificuldade de entregar as coisas que ela acredita ser dela nas minhas mãos. O Senhor está nos chamando a um nível mais alto de maturidade. Ele está nos chamando a um lugar mais profundo. O raso é para criança. Deus não pode fazer obras maiores através de crianças. Deus quer fazer coisas maiores através de nós, mas nesse nível nós não vamos alcançar. Então, irmãos, nessa noite eu vim te convidar, suba para cá, junto comigo nesse desafio. Irmãos, eu estou num conflito, e Deus tem me falado isso, é coisa de criança, Cezinha, o que você tem feito é coisa de criança, está na hora de crescer. Essa é uma área que eu quero tratar com você, cresça, porque é uma porta no céu aberta para você, está preparado, já está aberta essa porta, é só subir de nível, e você vai acessá-la. Gálatas 4, Paulo quando fala a sua igreja, ali a igreja de Gálatas, ele diz assim, ei gente, é o seguinte, o menino herdeiro em nada se difere de um servo, de um escravo, não tem diferença, porque apesar dele ser herdeiro de tudo e ter direito sobre tudo, ele não acessará tudo enquanto for menino, ou seja, é dele, mas ele não toca porque ele é menino. O desafio é crescer, o desafio é amadurecer, e nessa maturidade nós tocaremos coisas pelas quais nós temos orado a nossa vida toda, e que Deus tem dito, já era seu, era só você crescer e eu te entregaria. Quem está entendendo aqui? Agora, olha só que sério é isso, irmãos. Deus tem falado isso comigo sobre crescimento e aumentar o nível e mudar o nível, por uma razão específica. A nossa maturidade, ou a falta dela, definirá a nossa visão. Então diga para quem está do seu lado, a sua visão é definida pela sua maturidade, ou imaturidade, ela será definida. 1 Coríntios 13, Paulo diz o seguinte, quando eu era menino, eu pensava como menino, raciocinava como menino e falava como menino. Então é o seguinte, o menino, ele não consegue falar como adulto,
pensar como maduro e não consegue enxergar como maduro, ou seja, a nossa imaturidade definirá a nossa maneira de pensar, de falar e de enxergar. E isso é muito sério, porque se nós, de maneira imatura, enxergarmos as coisas, nós veremos tudo distorcido, elas não serão como de fato são. Irmãos, isso é muito sério, porque isso vai mudar todo o nosso posicionamento, porque a nossa visão define a nossa missão. Então eu vou por partes. Em primeiro lugar, Deus me disse que a minha imaturidade estava atrapalhando a minha maneira de ver. E é por isso que Ele está dizendo, suba, Cezinha, muda, porque quando você crescer, você vai ver as coisas como elas são de verdade. Deixa eu contar para você um testemunho. Quando eu era criança, a minha avó, ela tinha um sítio, numa cidadezinha, um patrimônio, ali perto de Assis Chateaubriand, sabe? Assis Chateaubriand, pertinho ali, tem um patrimôniozinho e a minha avó tinha um sítio lá. Então, quando criança, eu ia lá, todas as férias eram lá, no sítio da minha avó, aquela coisa toda, a mãe da minha mãe. E aí, irmãos, eu me lembro assim, daquele lugar. Imagina, eu criança, a última vez que eu fui lá, eu tinha uns 10 anos de idade, 8 anos de idade. E aí eu ia para aquele lugar, e para mim aquele lugar era um paraíso. E eu me lembro da casa da minha avó, a casa da minha avó tinha uma varanda enorme. E aí, irmãos, no fundo da casa da minha avó era um pasto assim lindo, um lago lindo. Na frente tinha uma plantação de café que, na minha opinião, ali tinha fantasma à noite. E eu achava aquilo tudo muito interessante. E aí, depois de 8 anos de idade, minha avó arrendou, vendeu aquilo e eu nunca mais voltei lá. E aí, então, 20 anos depois, eu estou indo fazer um casamento de um amigo ali perto, e eu falei com Suelen, Suelen, hoje nós vamos passar num lugar, que é o lugar mais lindo que você já viu na sua vida. Você vai lá comigo, você vai ver, Suelen, você tem que ver, as ruas são assim maravilhosas, os passarinhos cantam, o Bambi pula, né? Tem tudo lá, é uma coisa assim, tipo Disney. E ela falou, meu Deus, que lugar é esse então, que eu nunca vi nem na internet. Eu falei, você vai ver. Falei, qual foi a última vez que você foi lá? Tinha uns 8 anos de idade. Ela falou, olha, quando eu cheguei no trevo da cidade, do distritozinho, eu falei, pega a câmera e começa a filmar, porque isso aqui é inesquecível. Eu tenho que mandar para minha mãe, para os meus irmãos, e entramos na cidade. E eu dirigindo, animadíssimo. E aí, irmãos, eu imagino que o meu semblante foi descaindo, porque parecia que tinha tido uma guerra naquele lugar, ou lugar feio. E eu fui entrando, eu falei, não é o mesmo lugar, não é o mesmo lugar, tem alguma coisa errada. E ela dando risada e filmando tudo. Eu falei, meu Deus, que lugar feio, olha que coisa horrível. Estourou uma bomba aqui, teve uma guerra. Eu falei, mas ali é a escola que minha avó trabalhava era demais, tinha uma quadra. Fomos na escola, horrível, caindo nos pedaços, abandonada. Vou achar a casa da minha avó, fui até a casa da minha avó. Aquela casa enorme, uma casa de madeira velha, caindo nos pedaços, a varanda não é grande. A plantação assustadora e cheia de fantasma, não era nada, o lago era uma sanguinha. Irmãos, eu fiquei tão frustrado. E eu percebi naquela hora que a minha imaturidade definiu toda a minha visão daquele ambiente. Quem está entendendo? A nossa imaturidade faz a gente enxergar coisas como se fossem grandes. E na verdade nem são tão grandes assim. Faz a gente enxergar fantasma, quando algumas vezes é o próprio Cristo vindo na nossa direção. A nossa imaturidade, ela define a nossa visão. Um dia, o pastor Luciano Subirá estava na minha casa, jantando, e no meio da janta, ele parou, me abraçou e falou assim, cara, eu tenho que te falar uma coisa muito séria. E ele me abraçou e disse assim, Deus tem algo para fazer na sua vida. Chamou Suelen e falou, olha, ele está falando comigo, há algo que ele vai fazer, Cezinha, isso vai acontecer, coisas que já estão acontecendo agora. E ele começou a profetizar, ele falou assim, e eu estava feliz, chorando, ele falou, cara, não se alegra muito não. Falei, por quê? Ele falou, porque eu vi uma estufa. Falei, que negócio é esse de estufa? Ele falou, o negócio é o seguinte, quando você vai para a estufa, ela tem um trabalho de acelerar o processo de maturação. Então eu vou te dizer, o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele não pode fazer no nível de maturidade que você está. Então se prepara, porque Ele vai te colocar dentro de uma estufa, Ele vai acelerar o processo, mas vai doer. Mas irmão, até ali, eu estava assim, tudo que eu fazia dava certo. Falei, não, esse negócio aí, vou ficar só com a primeira parte, eu não quero nem essa segunda parte da profecia. E ele orou com a gente e foi embora. Irmãos, 1 ano depois, eu estou numa UTI de um hospital, com meu filho no colo, e os médicos dizendo, esse menino não vai sobreviver.
E a Kelly, a esposa do Subirá, sai pela porta da UTI. Eu falei, vem aqui, a culpa é sua. Cadê seu marido? Com essa palavra miserável. Olha o que eu estou vivendo. E o Subirá me dizia, há uma aceleração vindo sobre você, Cezinho. Porque se Deus não acelerar e não elevar o seu nível, você nunca vai acessar aquilo que Ele tem para a sua vida. Diga para quem está do seu lado, maturidade. Mais do que a que você já tem. Num nível mais alto do que o que você já experimentou. Guarde o que eu estou dizendo. A nossa maturidade ou falta dela definirá a nossa visão de mundo. A maneira como vemos. Eu tenho 2 crianças em casa. Tudo que eles veem é do modo infantil. E porque eles vêm do modo infantil, eu vejo meus filhos o tempo todo se comparando, competindo. Porque a visão deles é definida pela maturidade deles. O tempo todo eles estão fazendo birra, brigando entre eles. E parece que de vez em quando a gente encontra uns crentes assim. A nossa imaturidade tem definido a maneira como a gente enxerga reino, a maneira como a gente vê o nosso irmão, a maneira como a gente vê a igreja. Para um imaturo, a igreja é um lugar imperfeito para alguém perfeito, já percebeu? O imaturo, irmãos, ele vê algum problema e fala assim, aí ó, cadê a igreja? Ele sempre trata a igreja na terceira pessoa. O imaturo acredita que é tudo sobre ele, a visão dele é definida. Para um imaturo, um líder é quase que um inimigo. Uma exortação é uma tentativa de limitar a minha liberdade. As práticas cristãs são tudo religiosidade. Para um imaturo, me mandou orar. Uma pessoa foi lá na minha sala e fala, meu líder vive me chamando para orar, pastor. Eu não aguento mais. Eu falei, que líder horrível o seu. O imaturo vê tudo errado, enxerga tudo errado. Ele não consegue enxergar as coisas da maneira certa. Um dia, você conhece a história? O povo de Israel está numa guerra contra os sírios. E aí então, o moço de Eliseu, lembra de que moço é a tipificação de alguém imaturo. Então Eliseu é o maduro lidando com alguém imaturo. E aí Eliseu vê o moço desesperado, porque na imaturidade de moço ele viu a guerra perdida. Algumas pessoas na pandemia viram a guerra perdida porque agora acabou minha igreja, porque agora acabou minha célula. Calma, tudo que está acontecendo é que na sua imaturidade você enxergou de maneira distorcida, é só isso. Calma, aí vai lá Eliseu e ora com aquele menino e fala, Deus, muda a visão dele, ajuda esse menino lá na nossa região, ajuda esse piá pançudo a enxergar direito e a crescer. Porque o imaturo vai enxergar as coisas de modo distorcido. Elias passa a mesma coisa com o seu moço. Ele fala para o moço, sobe lá e enxerga, vê se vem uma chuva. O menino vai lá e fala, não vi nada. Vai voltar 7 vezes para aprender, porque esse é menino. Na 7ª vez ele vê alguma coisa, olha de novo, faça de novo. O imaturo enxerga as coisas pela sua imaturidade. Então eu vou reforçar. A nossa imaturidade definirá a nossa visão. Amém? Está claro isso aqui? A nossa imaturidade definirá a nossa visão. Agora, qual é o problema? O problema, irmãos, é que a nossa visão define a nossa posição. E é aqui que eu quero chegar. Então, imaturos não podem ver bem, e porque não vê bem, não se posicionam bem. O nosso posicionamento no reino de Deus é definido pela nossa visão. Então, se você tem uma visão distorcida, a sua posição sempre será errada. Você sempre será a pessoa certa no lugar errado. Porque um crente é uma pessoa certa. Sal e luz é algo bom, mas sempre mal posicionado. Os imaturos, eles têm uma missão, eles têm um chamado, eles têm uma unção, mas ele sempre é a pessoa certa no lugar errado. Quem está entendendo? A nossa visão define a nossa posição. Isso é muito sério. A Bíblia diz que aqueles espias que viram mal, se posicionaram mal. Ao ver mal, se posicionaram mal. Mas a Bíblia também diz que Josué e Caleb, que viram bem, tiveram um bom posicionamento. E o resultado da vida e do ministério desses caras foi extremamente diferente de quem viu mal. Amém? Então a nossa visão, ela vai definir também a nossa posição. Eu demorei a entender isso. Quando eu cheguei em Laranjeiras do Sul, irmãos, eu não tinha maturidade, ainda estou crescendo, como eu disse, eu creio que a vida do crente é como a vereda do justo, né? Que é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, e nós nunca teremos crescido o suficiente. Mas quando eu cheguei em Laranjeiras, eu era bem mais imaturo do que eu sou hoje. Então minha visão de mundo, minha visão de ministério e igreja era muito complicada. Então, irmãos, eu imaginava que o certo era reclamar da prefeitura, dos políticos, reclamar da violência, e tudo isso era o que eu fazia, porque minha visão estava errada, minha posição era errada. Até um dia, irmãos, que teve uma enchente naquela cidade, tomou a cidade, e eu estava na minha casa, preocupado com as minhas goteiras. Eu nem sabia que tinha uma enchente. Eu estava ligando para um cara da igreja dizendo, vem aqui me ajudar, tem umas goteiras aqui.
E ele me falou: pastor, o senhor não está acompanhando nenhuma notícia não? Eu falei: não. Ele falou: a cidade está inundada. E eu estava preocupado comigo. Uma visão limitada me trouxe uma posição errada. Irmãos, eu fiquei com vergonha. Saí, nós nos posicionamos. Ao enxergar a enchente, ao ver direito, eu falei: que vergonha. E agora nós nos posicionamos. E aquele foi um dos maiores testemunhos que a nossa igreja deu naquela cidade. Passado alguns dias, eu fui procurar prefeito. Nós temos feito isso agora com os prefeitos da cidade. Fui procurá-los e dizer: olha, por um tempo a nossa igreja não conseguia entender o seu papel. E por muito tempo nós viemos à prefeitura pedir ajuda, mas agora eu vim aqui dizer: nós queremos nos posicionar como corpo, como igreja, como responsáveis, dar uma resposta a essa cidade. Então a partir de agora não é mais o Senhor que pergunta para nós o que nós queremos, a partir de agora somos nós que vamos perguntar: do que é que vocês precisam? O que essa cidade está precisando? Nós queremos servir, porque a minha visão, ela muda a minha posição. Amém? Irmãos, no começo desse ano, eu estava assim num conflito muito sério, como eu falei para os irmãos, confessando aqui. Eu estava num conflito muito sério. Final do ano, irmãos, eu fui percebendo algumas coisas na igreja durante a pandemia e eu fiquei muito entristecido. E o começo desse ano eu estava bem chateado, pensando: meu Deus, o que está acontecendo? Parece que as coisas não estão mais dando certo, aquilo que a gente fazia e ia, parece que não está indo mais, e eu estava num conflito. E aí, irmãos, eu fui para uma conferência, e eu era o pregador daquela conferência, um dos pregadores, e sinceramente, irmãos, eu só fui porque eu já tinha dado meu nome, nem queria ter ido. Eu ficava torcendo para o avião não decolar, para ficar doente, alguma coisa para não ir, mas Deus queria que eu fosse naquele lugar. E eu cheguei naquele lugar, irmãos, e aquilo foi maravilhoso para mim, porque nós tivemos uma ministração com o pastor Craig Groeschel. Já ouviram falar dele? O pastor Craig é um pastor americano de uma das maiores igrejas do mundo. E aí ele começou a ministrar, eu era o próximo a falar. Eu estava ali dando uma estudada, nem prestando muita atenção no que ele estava falando, pensando que eu ia falar. E o pastor Craig começou assim: gente, quero falar a vocês que eu estou no pior momento da minha vida. Eu falei: opa, agora eu vou ouvir esse cara. Porque quando o cara vai falar que está tudo bem, todo mundo diz que está. Difícil alguém falar: não estou bem não. E eu falei: eu admiro esse cara, leio as coisas desse cara, ele está dizendo que não está bem. Ele falou: não, estou numa depressão profunda. Eu não sei ser pastor desse jeito, eu estou perdido. Milhares de pessoas se conectam com esse cara, ele é conhecido como um dos maiores CEOs dos Estados Unidos. E eu falei: esse cara não sabe o que fazer? Imagina eu, que Laranjeira do Sul, carcanhar rachado. E ele começou a dizer, e eu estava no meio da minha maior crise, pensando em desistir, em abandonar o ministério, porque tudo que eu conseguia ver era um problema, tudo que eu conseguia ver era uma crise. E quando você só vê um problema e uma crise, a sua posição é essa: desistir. Então a sua visão define sua posição. E ele falou: mas no meio daquela crise Deus me deu uma palavra, e Deus deu uma frase para ele, que é o título dessa mensagem dele, que é: lidere no mergulho. E ele falou que Deus então desenhou um gráfico para ele, e nesse gráfico ele se via na pior das depressões da sua vida. E Deus falou assim com ele: lidere nessa hora do mergulho, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Então o pastor Craig, ele diz o seguinte: a vida com Deus, ela é cíclica, mas ela não é linear. Você não vai encontrar uma vida com Deus assim, ó, é sempre de glória em glória subindo. A gente imaginou glória em glória assim, mas não é assim. Então ele diz: a vida com Deus, ela é cíclica, nós teremos ciclos e estações, mas ela nunca é linear. Nós teremos nossas crises, nós teremos nossas depressões, nossos mergulhos. Pastor também tem, líder também passa por isso, e não é pecado. O Craig disse que então Deus mostrou para ele que ele estava vivendo o seu mergulho, mas ele disse: mas se você aprender a fazer como Jesus, então você também vai viver a virada na história como Jesus. E ele disse então que Deus ministrou o coração dele dessa forma. Jesus está aos 33 anos, no auge da sua vida e no auge do seu ministério, aqui, no topo. Os gregos estão dizendo: venha para a Grécia, nós queremos se transformar num grande pensador. Era o ápice de qualquer rabino, e ele está aqui. Mas depois de estar aqui, no melhor momento do seu ministério, ele agora passa pela morte, e ele vai viver a pior fase do seu ministério. E agora, quando ele está no seu mergulho, a Bíblia diz que Jesus, na sua morte,
E 3 dias ele passa nesse mergulho. Na sua morte, a Bíblia diz que Jesus lidera na sua morte. Ele toma as chaves do inferno, ele prega aos mortos. E a Bíblia diz que porque ele liderou no seu mergulho, agora Deus o elevou e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Quem está entendendo aqui? Eu preciso enxergar o meu mergulho dessa forma. Estão entendendo? Veja só que sério. Irmãos, olha que interessante isso. Porque eu estava me vendo naquele mergulho e pensando assim: rapaz, será que não é melhor vender seguro lá com meu pai? Sei lá. Eu acho que eu estou atrapalhando a igreja. Não sei se você já concluiu isso, mas eu pensei, eu sou o problema dessa igreja. E aí então, a palavra que Deus me deu foi assim: Cezinha, se você aprender a morrer com Cristo, então você também aprenderá e viverá a ressurreição com Cristo. O nosso problema é que a gente ama a ressurreição com Cristo, mas a gente despreza a morte com Cristo. Apóstolo Celcino falou isso aqui: nós queremos a glória, mas não queremos a cruz. Isso não existe. Esse não é um caminho possível, é o que a Bíblia diz. Sabe, o Bob Sorge, ele diz assim: nós imaginamos glória em glória assim, ó. A minha vida está numa glória e ela vai para outra glória. Bob Sorge diz: não é bem assim. Nós vivemos uma glória e depois vivemos algo nada glorioso. E aí então Deus te leva a uma glória maior, e aí você vive algo nada glorioso. Quem já passou por isso aqui? Irmãos, isso é normal. A gente considera pecado porque a gente tem uma visão imatura, e na nossa visão imatura a gente posiciona de modo errado. Mas a Bíblia nos garante. Você vai ver Davi, ele é ungido, ele está aqui. Depois ele é perseguido, ele está lá embaixo. E depois ele é elevado, vence Golias e ele está lá em cima. E depois de novo as coisas acontecem. Isso é uma maneira de se viver, e é a maneira do evangelho de se viver. Agora, entenda isso: quando Jesus está aqui aos 33 anos, por mais que pareça que ele está no topo, ele não tinha salvado ninguém ainda, é ou não é verdade? Mas depois de passar pelo seu mergulho e liderar no seu mergulho, ele se levanta com um nome acima de todo nome, e aqui ele está salvando toda a humanidade. Você está entendendo? Aquilo que Deus fez no seu ministério antes do seu mergulho não será nada comparado àquilo que ele vai fazer agora, depois desse mergulho. É uma questão de maturidade, uma questão de entender que fez parte, que isso faz parte da minha vida. Entenda, quando Deus quer tocar a igreja da Laodiceia, ele diz: o que eu preciso é te dar colírio, porque se eu mexer nos seus olhos, eu mexo no seu comportamento. Se eu mexer nos seus olhos, eu mexo na sua posição, e eu preciso que você esteja bem posicionado. Alguém está entendendo isso aqui? Diga para quem está do seu lado: de glória em glória, de glória em glória. Eu gosto desse texto, irmãos. Abacuque, ele vai dizer isso. Abacuque diz assim, é um texto em Abacuque que diz assim: escreve essas palavras, escreve essa visão em tábuas grandes, para que quem passe correndo leia e corra com a visão. Não é assim? Mais ou menos está escrito lá. Agora há uma tradução que eu gosto mais, que diz o seguinte: escreve a visão em tábuas grandes, para que quem passe leia e corra por causa da visão. Então, o que Abacuque está dizendo, e nessa tradução que eu prefiro, ele diz: aquilo que você leu, aquilo que você viu, a maneira como você vê, determinará a maneira como você corre. E é por isso que muitos estão parando de correr. A visão foi deturpada, a visão foi distorcida, e agora a sua corrida está quase sendo encerrada. Amém, gente? Estamos entendendo? Então eu quero te chamar a esse nível de maturidade, onde então nós temos a capacidade de, enxergando bem, nos posicionar bem. Eu tenho percebido isso sobre a igreja do Brasil, a necessidade de enxergarmos de modo certo para ter um posicionamento correto. Eu li o texto aqui com vocês de Naás, você conhece a história. O interessante é que o nome Naás significa literalmente serpente. Então Naás, ele é uma tipologia do próprio Satanás. E o que Naás tenta fazer de acordo com o povo de Deus é: vamos fazer um acordo, me dá um olho. Não precisa que você fique cego, mas eu preciso tirar um pouco a sua visão. Se eu distorcer a sua visão, já é suficiente. Lembra que Sansão teve seus olhos vazados? Quando Sansão perde a unção, ele tem seus olhos vazados. É interessante que depois Sansão recupera a sua força, mas força sem visão serve para destruição e não para edificação. Ele tem força, mas ele não tem visão, não adianta muito. Não adianta muito conhecimento e força se nós não tivermos visão de fato. Naás está dizendo: me dê uma parte da sua visão, me dê uma parte da sua percepção, me dê um pedaço, uma parte. Você só não vai ver tudo, você não vai ver da maneira correta. E esse é o ponto aqui. Qual é a maneira correta de se ver? Então Jesus disse: se seus olhos forem bons, todo o corpo será bom.
E eu acredito que boa parte do corpo de Cristo na terra tem sofrido pela visão parcial nossa, de líderes e pastores. Muitas vezes o corpo não tem recebido de tudo que ele poderia, porque a nossa visão, como pastores e líderes, muitas vezes ela é parcial, e eu vou explicar. O que eu entendo, irmãos, de visão boa, como Jesus falou, a sua visão for boa, os seus olhos forem bons, tudo será bom. O que eu entendo é que a visão boa é a visão do céu, é a visão de Deus. Ter olhos bons, na minha opinião, além de olhar para Cristo, é olhar de cima para baixo, é entender aquilo que Deus está fazendo. Olha o que Jesus fala em João capítulo 4, para os seus discípulos: vocês dizem, ou alguém disse, que ainda faltam 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo, que Jesus está dizendo, há uma voz por aí, dizendo alguma coisa, e vocês ouviram ela, e eu estou dizendo algo diferente agora. Vocês estavam acostumados a ouvir uma voz, mas eu quero que vocês ouçam a minha voz. E quando Jesus vai falar com eles, ele diz: ei, agora elevem os vossos olhos. Diga comigo: eleve os vossos olhos. Maturidade é a capacidade de enxergar as coisas na perspectiva de Deus. Um dos nossos problemas como igreja é que nós gastamos mais tempo levando as demandas da terra para o céu do que entendendo as demandas do céu para a terra. Naás roubou um olho. Naás roubou um olho de alguns líderes, e agora a gente só consegue ver na perspectiva da terra para o céu. Então muitas vezes nós estamos gastando todo o nosso tempo dizendo: Deus, eu preciso, a minha igreja precisa, envia para o meu ministério, faz isso aqui na minha igreja, faz isso na minha família, faz isso na minha casa, e não gastamos tempo dizendo: Senhor, o que é que o Senhor está vendo? O que é que o Senhor gostaria de fazer aqui na minha casa, no meio do meu ministério? O que é que o Senhor gostaria de mudar em mim? Eu quero confessar aos irmãos que esse tem sido o meu grande conflito aos 40 anos. Que Deus está dizendo: tem muitos sonhos, Cezinho, que você vem orando e pedindo, mas não são coisas que eu gerei no meu coração. Você gerou na terra e está tentando trazer para o céu, mas não são meus sonhos. Eu até posso te dar, como eu dei codorniz quando eles me pediram. Não era a minha vontade, eu até posso te dar, mas não é o que eu quero. E eu tenho entendido, irmãos, que o mais alto nível de maturidade é quando eu me posiciono e digo: Senhor, tudo que eu quero a partir de agora é um ministério, uma vida, uma família que corresponda àquilo que o Senhor está gerando no céu. Não são as minhas demandas que importam, são as suas demandas que valem. Eu quero saber o que o céu está gerando aqui na terra. Eu entrei numa loja esses dias, faz um tempo já. Eu entrei numa loja, tinha uma mulher lá, bem debochada. E essa mulher estava falando: por que esses crentinhos são todos uns alienados? E ela estava falando assim. Eu entrei, até pensei em sair, que eu falei: puxa vida, vai sobrar para mim, né? Os crentinhos são tudo alienados. E eu entrei e um irmão já falou: ah, e esse é o pastor da nossa igreja. Eu falei: puxa vida, vontade de ir embora. E ela, para dar uma ajeitada, ela falou assim: mas você não é desses pastorzinhos alienados não, né? Eu falei: pastorzinho já é pejorativo, certeza. E eu falei: ô irmã, aí depende. E ela falou: depende do quê? Eu falei: depende do que a irmã concede de alienação. Hein? E ela falou: não, mas você é alienado ou não é? Eu falei: aí depende. Eu falei: a irmã já assistiu Matrix? E ela falou: o que tem a ver o Matrix? Eu falei: eu vou te explicar. Matrix é uma coisa assim, ó. Tem um mundo que as pessoas chamam de real, e há um outro mundo que de fato é o real, porque o mundo real é o mundo que influencia e não é o mundo que recebe influência. Então, se a senhora entendeu o Matrix, a senhora vai entender o que eu estou falando. O mundo real, na minha opinião, é o mundo espiritual e profético. Por isso que é tão importante a gente buscar de Deus sabedoria, inteligência espiritual, sensibilidade profética, porque o mundo real é esse. Então, na minha opinião, o mundo que a senhora chama de real é o mundo que recebe influência de tudo que acontece no mundo espiritual. Então, para mim, ele não é real. Isso, para mim, é alienação. E eu vivo de outra maneira. Essa inteligência espiritual vai nos ajudar a enxergar melhor. E ao enxergar melhor, nós vamos nos posicionar melhor. Eu estava em Portugal e Deus tem falado muito com a gente lá em Portugal sobre uma nação que vai se render a Jesus. E aí, irmãos, quando eu cheguei para embarcar, tinha uma mulher muito atribulada que foi quem atendeu a gente. E eu estava com Suelen e com os 2 meninos.
E aí, irmão, quando você está viajando, no meio de pandemia, a gente não sabe bem o que fazer, porque a regra muda a cada minuto. E eu cheguei e fui falar com aquela mulher e ela estava muito nervosa. E eu falei, olha, está aqui os documentos. E ela já disse assim, esses documentos não valem, cadê os exames? Cadê? Eu falei, não tem necessidade de exame. Eu li, eu abri todos os sites, não tem, está aqui. Ela falou, tem, e se não tiver, não embarca. Então eu com aqueles 2 meninos em cima das malas, um monte de mala. Irmãos, isso aconteceu, eu fiquei bravo com aquela mulher. Fiquei bravo e fui argumentar com ela, falei, a senhora está errada. E aí, irmão, graças a Deus, com o Espírito Santo na minha vida, é minha esposa, né? Aí Sueli, a hora que eu fui falar com ela, você está doido? A Sueli estava orando em línguas lá no canto assim. E eu falei, estou fazendo alguma coisa errada, certeza? Fui lá falar com ela. Aí Sueli falou assim para mim, você não percebeu? Foi o quê? Há um ambiente aqui terrível. Isso é espiritual. O que nós viemos fazer aqui? O que está acontecendo aqui é um levante do inferno. Não é sobre nós, é sobre o que nós representamos. E eu estava ali com o Sueli, nós fizemos uma oração, eu voltei e falei, moço, o que tem que fazer? Ela falou, faz isso aqui, sai da minha frente, libera a vaga. Eu liberei a fila, uma fila grande. Eu não sabia mais se ia dar tempo, porque ela pediu o exame de Covid e nem precisava fazer. Tanto que eu entrei sem o exame, agora na hora de sair ela queria o exame. Mas aquele exame ia demorar. E eu fui lá, fiz o que ela pediu, fizemos o exame, deu certo, deu tempo. No último minuto nós chegamos e entregamos para ela. Só que agora, irmãos, quando eu voltei, eu já não voltei mais como o cliente bravo que queria uma solução. Porque agora eu enxerguei o ambiente profético, eu enxerguei o ambiente espiritual. Quando eu volto agora como um pastor. Agora eu volto como um cristão. Agora eu volto para diante daquela mulher, agora eu sou um embaixador. E falo assim, irmãs, aqui estão os documentos, eu peço perdão pelo transtorno. Nós viemos abençoar essa nação, nós somos pastores. Aquela mulher, ela começa a chorar, ela muda o semblante, ela fala, eu que peço perdão. Nós estamos num caos, há uma greve, perdão, eu compliquei tudo para vocês, mas está aqui, ó, vai, pode ir. Irmãos, quando a gente vê bem, a gente se posiciona bem, o mundo espiritual é transformado, as coisas acontecem. E eu vou dizer uma coisa, ultimamente eu tenho ouvido uma frase no meu coração, e ela tem se repetido, eu já compartilhei com a nossa igreja, e tenho compartilhado com as nossas igrejas. A frase que eu tenho ouvido de Deus, e ela é a razão dessa mensagem, é, reposicione a noiva. É noiva, mas não está bem posicionada. É minha igreja, mas está mal posicionada. Ela é imatura, e porque é imatura vê mal, e porque vê mal se posiciona mal. Então eu tenho uma noiva que poderia mudar o curso da história, e ela não pode, porque ela está mal posicionada. Irmão, vamos falar a verdade? De modo assim bem grosso e frio, nós nem precisamos de mais crente no Brasil. 84% da nação se diz cristão. Se todos esses cristãos, dos 84% que se diz, estamos falando de 180 milhões de gente que diz que é cristão, se estivessem bem posicionados, como é que a gente viver nessa nação? Essa seria a melhor nação da terra, deveria ser. Vamos pegar só os crentes então, os protestantes, evangélicos, que é a nossa classe. Irmão, nós estamos falando de 70 milhões de cristãos protestantes. No universo de 212, ô irmão, era para a gente estar mudando toda a geração. Qual é o problema? São cristãos, são protestantes, são evangélicos, mas estão mal posicionados. Essa é a palavra de Mardoqueu a Esther. Ele diz, ei Esther, sabe o que aconteceu com você? Você se perdeu. Você entrou no palácio, você não entendeu o que era para você fazer aí. Deus te levantou numa posição de liderança, Deus te colocou aí, e você foi levantada como rainha. Quem era você? Você estava lá fora. Todos nós éramos esse tipo de gente. Mardoqueu é a tipificação do Espírito Santo falando com a noiva, falando com a igreja, dizendo, você precisa se posicionar, você está errada. Qual que é a sua, Esther? Ah, é porque eu preciso salvar a minha vida. Salvar a sua vida? É isso que você está me dizendo? Salvar a sua vida? Ah, porque a lei diz que eu não posso. O que é isso? Que história é essa? Ah, eu preciso ser politicamente correto, senão vão me perseguir, vou perder seguidor. Que história é essa? Você já estava morta. Não é sobre salvar a sua vida. Ei, noiva, entenda uma coisa, não é sobre se salvar. A maneira mais rápida de perder a sua vida é tentando salvar ela. Jesus falou. Qual é a única maneira que um crente tem de viver? É de entregando sua vida, de perdendo ela, para ver se ganha em Cristo. Amém? Então, o que está acontecendo, irmãos, é que a gente precisa de um reposicionamento.
A noiva é noiva, mas muitas vezes estamos mal posicionados. Então Mardoqueu vai falar com Esther, fala, você não entendeu. Sabe, o pastor Mike Bickle, lá da casa de oração em Kansas, ele tem uma ilustração muito interessante. Mike Bickle diz que ele imagina uma cena onde um noivo vai para um restaurante e ele leva a sua noiva. E aí, nesse restaurante, ele vai pedir ela em casamento, ele quer se declarar a ela, e para fazer essa declaração ele chama um violinista. E ele chama o violinista para tocar naquele restaurante bonito, e com aquele fundo musical ele quer se declarar para ela. Só que quando o violinista começa a tocar, ele percebe que a noiva perde toda a atenção com ele. E a noiva começa a olhar para o violinista, e ela acha tão bonito o violinista, e ele percebe que agora ele está perdendo a atenção da noiva. Mike Bickle diz, é isso que nós como igreja estamos fazendo. O noivo está na nossa frente dizendo, ei, eu sou seu noivo, ouça a minha direção, ouça o que eu tenho para você. E nós nos perdemos, porque é tanta coisa que a igreja tem para fazer, é tanto programa, é tanta coisa bonita, porque olha como nós somos gospels. Agora, ele está dizendo, e aí agora a igreja está toda apaixonada, envolvida com seus programas e suas atividades, que ela perdeu de vista quem é o seu noivo de verdade. É tempo de reposicionamento. Sabe qual é a palavra de Mardoqueu para Esther? Ele diz assim, vou te falar uma coisa, Esther, que é muito séria, e essa é a palavra de Deus para nós aqui. Se você não quiser se levantar, tem problema não. Guarde o que eu estou dizendo, socorro e livramento virão do Senhor sobre o Brasil. Lá na sua cidade, se você quiser guardar a sua vida, quero me preservar na minha igreja, guardadinho, faça isso, não tem problema não. Socorro e livramento virão de algum lugar para aquele povo, porque Deus ama esse povo, somos filhos dele. O que ele está dizendo, Mardoqueu está dizendo, agora entenda uma coisa, Esther, você e sua família, vocês vão estar lascados, porque Deus vai fazer com a gente ou sem a gente. Porque todos nós, guarde isso, ninguém é substituível naquilo que é, mas todos somos substituíveis naquilo que fazemos. Deus vai fazer sem a gente. A minha oração tem sido repetir uma oração de um pastor que é, Senhor, não faça nada sem mim, por favor. Na minha geração não, eu quero participar de tudo, A palavra de Mardoqueu foi exatamente para um tempo como esse, de pandemia, de crise, de polarização política, de problema financeiro, foi para um tempo como esse que eu te levantei como igreja. Agora pare de se esconder, pare de ficar aí guardado, tentando salvar a sua vida, é hora da noiva se reposicionar. Esse é o tempo do reposicionamento da noiva, mas só a noiva madura conseguirá fazer isso aqui. Quando o pau está quebrando, Elias está enfrentando os profetas de Baal, o pau quebra, irmãos, e Elias está lá, porque ele é noivo, ele está enfrentando. A Bíblia diz que Obadias vem contar para ele, ei, eu peguei uns 100 profetas e escondi. Que história é essa? Escondeu 100 profetas? O que serve um profeta escondido? É profeta, mas está escondido, não serve para nada. E Elias está lá sozinho, o pau está quebrando. É dessa noiva que nós estamos falando, de alguém que vai encarar. E eu quero, irmãos, confessar aos irmãos, muitas vezes eu fui tentado a parar e a mudar o meu posicionamento, porque é pesado, as pessoas falam mesmo, elas não vão entender, os imaturos nunca vão entender o posicionamento de um maduro. Não tenta ficar explicando para os outros que você ouviu de Deus, segue, só isso. Irmãos, quantas vezes eu pensei, o que eu estou fazendo, cara? Olha a loucura que eu estou fazendo. Aí agora não tem dinheiro para pagar nem as contas. Aí o que estão falando de mim, olha só os comentários. E às vezes a gente vai para diante de Deus, né, para dar tentar converter Deus. Já fez isso? Ô Deus, eu sou tão bom, Deus, eu estou fazendo tudo certinho, Deus. Eu falo, mas é assim mesmo, é isso aí, lidera no seu mergulho, eu vou te levantar daqui a pouco, está tudo bem. Guarde o que eu estou dizendo, Deus está levantando uma igreja madura, com a visão correta, que não vende seu olho para a serpente e que se levanta reposicionado, depois de uma pandemia, dizendo, há uma janela no céu, eu vou subir, eu vou alcançar, Deus vai fazer na minha geração e eu vou participar em nome de Jesus. Quem está entendendo? Então hoje eu quero te chamar, sabe fazer o que, irmãos? Quero te chamar a olhar de novo. Quando Elias falou com o seu moço, eu estou terminando já para ficar tranquilo, Elias falou com o seu moço, ele disse assim, faz uma coisa, volta para a sua cidade, volta para a sua igreja, volta lá para o seu ministério, para a sua célula, para a sua família, faz uma coisa, olha de novo. Mas eu já olhei, mas eu estou 30 anos nessa igreja, eu já vi. Ele está dizendo, não, eu estou fazendo uma coisa nova. Olha de novo, olha de novo. É muito interessante, irmãos, que agora
ele consegue ver algo que ele não via antes. Olha só que interessante é isso. Há um pastor, já ouviram falar? Jentezen Franklin, já ouviram falar dele? Esse é um pastor muito conhecido nos Estados Unidos. Ele tem uma mensagem que me marcou demais, e a mensagem se chama A Sétima Mão. Já ouviram essa mensagem dele? Alguém já ouviu? A mensagem desse pastor se chama A Sétima Mão, e é muito legal. É o sinal para eu acabar, irmão? É? Ele falou que ele tem janta marcada, desculpa. Brincadeira. Não, os maduros não ligam para isso. E nem param de pregar também. Aí o Jentezen Franklin diz assim, essa mensagem, A Sétima Mão, olha que legal. E ele diz o seguinte: um côvado é a medida de um braço de um homem, era assim que eles mediam. Então quando eles iam fazer algo, eles mediam assim com o braço, e essa é a medida de um côvado. Agora, um braço, se você é alguém simétrico, um braço ele tem 6 mãos. Mede assim, ó, faz assim com o seu braço, e aí você mede dessa forma aqui, ó. Faz assim com o seu dedo, sua mão, você vai medir por dentro ou por fora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz a conta aí. Mede aí. Se você é simétrico, daqui do seu antebraço até a ponta do seu dedo, você tem 6 mãos. Encontrou 6? É nessa hora que tem gente que descobre que é torto, né? Uma vez eu pedi para uns irmãos medir, aí uma irmã falou assim para mim: a minha só deu 4. Eu falei: senhora, deve ser que esse tiranossauro rex, assim, né? Mediu aí, deu 6. A sua deu 5? Vamos ter que ver a irmã aí, vamos ter que orar para a irmã crescer o braço. Até a pontinha normalmente dá 6. Tem que ser assim. A maioria vai dar. Aí, olha só que legal. Esse pastor, ele escreve, é uma mensagem chamada A Sétima Mão, porque o seu braço tem 6, amém? O seu braço tem 6. Quando Deus, em Ezequiel, fala sobre a construção do altar, ele diz assim: você vai fazer o altar na medida de 7 mãos. Você vai fazer algo para mim, e a medida é de 7. Ou então você vai encontrar um braço e mais uma mão. O que ele está dizendo é: o que você vai fazer não é possível ser feito no seu braço. Sozinho você não vai conseguir. Você não vai conseguir. O que eu te chamei para fazer, você não consegue fazer sozinho. Nem ser santo, nem converter, nem nada. Você não faz nada sozinho. É por isso que a medida do meu altar é de 7 mãos, porque o seu braço tem 6. O que eu acho interessante é que quando esse moço começa a olhar de novo e olhar de novo, de repente ele vê o quê? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu acho isso maravilhoso. Que à medida que ele olha e olha de novo, a sua visão vai amadurecendo, e de repente ele percebe que a mão que ele precisava do céu agora está vindo na direção dele. E aquilo que não acontecia na sua casa, no seu ministério, na sua igreja, agora tem possibilidade de acontecer, porque a 7ª mão, ela foi liberada sobre nós. Eu quero profetizar isso aqui, porque a mão do Senhor não está encolhida que não possa nos abençoar, e a 7ª mão já está vindo na sua direção. Eu quero te convidar a olhar de novo hoje, a dar mais uma chance no seu casamento, a dar mais uma chance no seu ministério, a dar mais uma chance e olhar de novo e pedir: Deus, agora que eu estou crescendo, agora que eu estou amadurecendo, eu vim aqui de novo nesse altar, eu vim de novo nessa montanha como aquele moço, para dizer: eu quero olhar de novo e enxergar a 7ª mão que o Senhor disse que liberaria na minha direção. Por causa daquela mão, toda uma nação recebe chuva. Por causa daquela mão, toda uma nação recebe uma grande colheita e um refrigério, porque alguém insistiu em olhar de novo. A sua visão definirá a sua missão, e a sua missão pode mudar toda uma geração. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Eu vou orar mesmo, encerrando. Eu quero só ler um texto antes. Eu vou ler um texto para a gente encerrar. Se a gente puder projetar aí, por favor. Está escrito em Juízes capítulo 16, verso 20, se eu não me engano, meu iPad travou aqui. Juízes capítulo 16, verso 20, vamos ver se é. Está aqui, né? Ali.
Errei. Deve ser 20:16 então, desculpa. E travou aqui meu iPad. Juízes capítulo 20, verso 16, vamos ver se é. Esse aí mesmo. Eu quero terminar com esse texto. Diz assim: dentre todos os soldados haviam 700 canhotos. Diga comigo, canhotos. Eram 700. E a Bíblia diz que eles eram muito hábeis, e cada um deles podia tirar com uma funda uma pedra num cabelo sem errar. Olha o tamanho da habilidade desses homens. Mas há algo aqui muito interessante que eu aprendi não faz muito tempo. Aprendi com uma pastora lá da Itália. Você sabia que menos de 9% da população mundial é canhota? Sabia? Tem algum canhoteiro aqui? Eu sou, deixa eu ver. Levanta bem alta a mão, irmão. Nós somos especial. Nós somos diferentes. Tem um ali? Você é bom. Você é mais ou menos. Brincadeira. Nós somos... Você levantou a mão direita para dizer que é canhoto, irmão? Não, brincadeira. Aí, ó, canhoteiro. Então assim, não tem muita gente que é canhoteiro. Então é só um pouco, irmãos. E não sei se você sabe que os canhoteiros têm uma habilidade, né, de raciocínio lógico 30% mais rápida que os outros irmãos. Então assim, nós estamos aqui dizendo, nós somos melhor que vocês mesmo. Brincadeira. A gente morre antes, está amarrado, né? Verdade, a estimativa de vida de um canhoto é menor. Mas então, você imagina que dentro de uma tribo pequena tem 700 canhotos. E aí essa pastora estava dizendo que ela foi ler alguns comentários que diziam, não tinham 700 canhotos lá. Que aqueles homens de fato não eram canhoteiros. E no comentário está explicado dessa forma. Ele diz que dentro de um exército, quando você era destro e você estava lutando uma batalha, então você era ferido no seu braço, na sua mão, então você era aposentado do exército. Você é destro, sua mão foi ferida, seu braço foi ferido, e você era aposentado com honras, muito bem, foi legítimo, você lutou, mas você foi ferido, te machucaram. Então você pode agora parar, não precisa mais continuar no exército, enfrentando guerras, você pode parar. Então esse comentarista, ele dizia que ele acredita, e essa é a interpretação dele sobre esse texto, que alguns desses homens que tinham sido aposentados, porque tinham sido feridos, eles resolvem se reposicionar e dizer, eu fui ferido, alguém me machucou, e eu teria legitimidade para nunca mais liderar uma célula, para nunca mais querer saber de crente. Eu estava agora lidando com um pastor, que me disse, nunca mais eu quero ver igreja na minha vida. Eu estava ministrando ele exatamente esse texto. E eu sei que pessoas nos feriram, nos machucaram, e muitas vezes o que nós estamos vendo agora está completamente distorcido por causa da nossa dor. E sem querer, Naás roubou um dos nossos olhos. Mas aquelas pessoas que estavam ali feridas, elas decidiram, ei, vamos fazer o seguinte, vamos reposicionar. E aí então eles começam a treinar outra mão. E por mais que eles estivessem feridos e machucados, e eles dizem, eu não vou permitir que isso me paralise, porque eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, não mudou, e eu vou me levantar. E eles se levantam, irmãos. Eu imagino a conversa deles ali dizendo, o inimigo tentou nos parar, mas sabe o que vai acontecer? Nós vamos treinar a nossa dor, e nós vamos ser tão bons, tão habilidosos, que nós vamos conseguir derrubar com a pedra um fio de cabelo. E aí assim que a história conta sobre a vida desses homens. Então eu sei que eu estou falando aqui com alguém. Eu quero te convidar a se reposicionar nesse reino. Eu estou tentando me preservar. Você vai se matar dessa maneira. O Senhor está te dizendo, eu te chamei para o meu exército, eu não te aposentei não, vamos lá. Está na hora, reposicione a noiva. Está na hora da gente vir para frente. Nós estamos tão preocupados se é PT, se é Bolsonaro, se é Lula. Irmão, se uma igreja se posicionar direito, irmão, o inferno todo ficará debaixo dos nossos pés, é assim que eu creio. É o tempo da igreja. Nós somos igreja, num governo bom, num governo, nós vamos ser igreja igual. Se reposicione. E o Senhor vai mudar a história da nossa nação, a história das nossas cidades será recontada, porque líderes se levantaram a partir de uma visão profética e uma visão do céu. Amém? Vamos orar. Você quer responder isso hoje? Quer vir para o altar? Corre aqui, vamos cantar um pouco, irmão.
Vamos cantar, vamos tocar. Se você quiser, corra aqui para o altar. Você diz, essa é uma palavra para mim. O Espírito de Deus está falando comigo. Então venha para o altar, nós vamos orar juntos. Nós vamos declarar ao Senhor que nós não vamos parar. Nós queremos crescer. Nós queremos avançar. De glória em glória. De fé em fé. De força em força. E de dia em dia. Nós não vamos parar. Nós vamos continuar. Nós vamos crescer, nós vamos amadurecer. Nós não vamos negociar com a serpente. Eu profetizo que hoje haverá restituição da sua visão. O diabo é mutilador. Ele furou os olhos de Sansão. Ele tentou roubar o olho do povo de Israel. Ele arrancou os polegares. Adoni-Bezeque arrancou os polegares. Ele estava tentando roubar do povo de Deus a capacidade de seguir fazendo aquilo que Deus os chamou a fazer. Mas hoje o Senhor está te dizendo, eu estou te trazendo de volta. Não há lugar melhor para um reposicionamento do que diante do fogo de Deus. Deus chamou Moisés e falou, aqui na sarça eu te reposiciono. Você estava fora, pensou que tinha acabado. Então Deus diz, é aqui no meu fogo, é aqui no meu altar, é diante de uma paixão incendiária que eu reposiciono você. Sadraque, Mesaque e Abednego foram reposicionados depois da fornalha. Deus está te reposicionando. Essa é uma noite em que Ele quer fazer queimar mais uma vez o fogo do Espírito Santo dentro de você. Muitos de nós perdemos esse fogo, perdemos a paixão, e ao perder, perdemos a visão. Guarde o que eu estou dizendo, nos olhos de Jesus há fogo, e tudo que Jesus vê é na perspectiva do fogo, do incêndio e da paixão. Que o Senhor coloque agora sobre nós lentes incendiadas, olhos de fogo sobre você, olhos de fogo sobre sua vida. Que você passe a enxergar do jeito de Cristo, que você passe a olhar da maneira de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, nessa noite toca o coração, a visão, os olhos e reposiciona a sua igreja, reposiciona a sua noiva em nome de Jesus. Alabaxá, cantarabaçô. Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele não mudou. Os planos dele para a sua vida não mudaram. Volte para esse lugar, reposicione aquilo que Ele fez queimar no seu coração, lá na sua adolescência, lá no seu quarto. Ainda é verdade, ainda está vivo. Ei, olhe para o alto, levante os seus olhos, e eu digo, já estão prontos. A colheita é agora, esse é o tempo. É um tempo favorável, esse é um tempo de oportunidades. Os maduros verão, e os maduros se posicionarão, os maduros experimentarão, os maduros viverão aquilo que Deus tem para eles. O Senhor está chamando a sua igreja. Irmãos, nós não precisamos de mais crentes. Que Deus traga muitos crentes, mas nós precisamos de crentes bem posicionados. Nós não somos devotos de Jesus, nós somos discípulos de Jesus. É diferente, é sobre seguir os seus passos, é sobre imitá-lo. Esse é o chamado de Deus sobre nós aqui nessa noite. Eu sei que eu estou falando com líderes que foram machucados, líderes desanimados, mal posicionados, que deixaram de sonhar e que acreditou que acabou, que ia parar assim. Mas Ele está dizendo, eu te dei uma plataforma de dor, de sofrimento, e agora sobre essa plataforma eu vou lançar sua vida, seu ministério, e as pessoas conhecerão o Senhor, porque você estará sobre uma plataforma que Ele criou, dentro de muito sofrimento. Em nome de Jesus, olha de novo, olha de novo, olha de novo, feche os seus olhos e diga, Senhor, eu quero ver o que o Senhor está vendo. O que o Senhor está gerando no céu sobre Londrina, o que o Senhor está gerando no céu sobre a minha casa, sobre a minha cidade. Eu quero ver da maneira que o Senhor vê.
Para de levar a demanda da terra para o céu e diga: ei, Espírito Santo, eu quero olhar de cima, eu quero ver da sua maneira. Toca as nossas vidas, Espírito Santo. Marca-nos nessa noite. Sela esse dia profeticamente, um recomeço, um reinício. Nós queremos retomar os sonhos, os projetos, o ânimo, a paixão. Queremos voltar a correr. Uma boa visão te levará a uma boa corrida. Não acabou, não acabou, não terminou. Você não está aposentado. Levanta os olhos, a colheita está pronta. Faz um favor para mim. Faz um favor para mim. Coloque as duas mãos em quem está do seu lado. As duas mãos de frente com essa pessoa. Coloque as suas duas mãos sobre os ombros dela. Fica de frente. Põe as duas mãos sobre os ombros dela. Nós estamos aqui em comunidade, entre irmãos. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não é sobre alguém num púlpito ensinando. É sobre uma comunhão, aprendendo juntos. Você carrega algo que o seu irmão precisa muito agora. Há algo em você que essa pessoa que está diante de você precisa demais. Eu quero que você agora ore com essa pessoa e diga: em nome de Jesus, da graça que Deus me deu, da unção que eu carrego, eu quero agora liberar sobre você, meu irmão. Nós vamos juntos, nós vamos correr juntos, nós vamos terminar juntos, e o Senhor será glorificado através da nossa vida. Você não vai parar, eu não vou permitir que você pare. Nós vamos ser reposicionados, algo vai acontecer. A noiva está se levantando, a noiva entendeu. Eu declaro que, como Esther, você vai fazer a declaração de Esther e vai dizer: eu irei, eu farei o que tem que ser feito, e se tiver que morrer, que eu morra, porque a minha vida é do meu Senhor. Declara a vida sobre esse irmão, declara um recomeço sobre essa irmã, e diga: em nome de Jesus, receba ânimo, receba força, receba o vigor, receba o fogo, receba a maturidade, receba uma visão do alto, profética. Esse é um novo tempo para você. Algo está sendo gerado, algo está recomeçando. O Espírito de Deus está incendiando você. O seu tempo não acabou. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia.